Oi, gente. Parece que a hipocrisia do pessoal da Lava Jato não tem limites, não é? Porque eles fizeram o mesmo que hoje eles dizem criticar, não é? Eles vazaram informações à mídia para pressionar investigados, uma atitude completamente irregular e pior, contraditória com a crítica que eles fazem hoje do The Intercept, da Veja, da Band News e tudo mais. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje porque a hipocrisia desse pessoal parece que não tem fim. Tem uma hora que a gente acha assim, não, a Vaza Jato já revelou basicamente que eles não tinham nenhuma imparcialidade, que eles queriam influenciar no processo eleitoral. E aí você acha assim, pronto, questão resolvida, vou botar na caixinha aqui, já sei o que eles fizeram. Aí depois eles descobrem, não foi só isso não. Eles também vazaram informações para pressionar investigados. Pois é, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Meu canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal tem esse nome porque é o nome do meu primeiro livro, para quem não sabe. E eu sou escritor de literatura também, né? E aqui no canal a gente tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas. Recentemente eu conversei com Denise Lobato Gentil e nesse fim de semana eu vou ter uma conversa altamente explosiva com Guga Noblar. Aliás, eu já tive a conversa, vou publicar agora no final de semana a entrevista que eu tive com Guga Noblar e vou avisando que Guga Noblar diz uma coisa sobre Bolsonaro que eu nunca tinha ouvido antes e é altamente explosiva. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo separado com esse trechinho do Guga Noblar e peço que vocês divulguem muito esse vídeo, porque eu acho que a gente tem uma pequena bomba aí, ou talvez seja uma grande bomba, que eu acho que Guga Noblar nunca disse isso em nenhum outro lugar, né? Às sextas-feiras, normalmente a gente tem filosofia popular. Essa sexta-feira vai ser sobre um jogo de videogame. Eu até me emocionei, então eu peço que vocês tenham um pouquinho de tolerância comigo e sensibilidade para entender que eu às vezes me emociono com filmes, jogos, séries, enfim. Tenho esse lado sensível, digamos assim. O que não me faz menos homem, não, viu? Me faz mais. Pelo menos na minha opinião, né? Bem, a Vaza Jato, procuradores vazaram informações à mídia para pressionar os investigados. Isso vem do Poder 360. E olha só, o Deltan Dallagnol continua negando, mas ele já fez vazamentos à imprensa, né? Procuradores da Lava Jato, eu já estou trocando Vaza Jato com Lava Jato. Procuradores da Lava Jato vazaram informações à imprensa para manipular investigações e pressionar suspeitos a fazerem acordo de delação premiada. É o que mostram novas imagens divulgadas pelo The Intercept nesta quinta-feira em reportagem do Vaza Jato. Dentre os membros da Força Tarefa que compartilharam informações privilegiadas com jornalistas está o coordenador da investigação de Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol. Um dos exemplos citados foi de 21 de junho de 2015, quando ele antecipou a um jornalista do Estadão, em chat privado no Telegram, que os Estados Unidos iriam ajudar a investigar Bernardo Freiburghaus, apontado como operador de propina da Odebrecht. O Poder 360 reproduz os trechos de mensagens como foram publicados pelo The Intercept, sem correção de eventuais erros gramaticais, né? Deltan Dallagnol, o operador da Odebrecht era o Bernardo, que está na Suíça. Os Estados Unidos atuarão a nosso pedido, porque as transações passaram pelos Estados Unidos. Já até fizemos um pedido de cooperação para os Estados Unidos relacionado aos depósitos recebidos por PRC. Isso é novidade. Você tem interesse de publicar isso hoje ou amanhã? Mantendo meu nome em off. Pode falar fonte no MPF. Na coletiva, pode falar que a fonte é no Ministério Público Federal, mas sem falar o nome dele. Engraçado que ele quer proteger o sigilo de fonte quando ele é a fonte, mas quando a fonte é o Intercept, ele quer saber, né? Interessante esse pessoal. Essa pessoa, rapaz, é fascinante ler essas mensagens, né? Na coletiva, o Igor disse que há uma difusão vermelha para prendê-lo. E há mesmo. Pode ser preso em qualquer lugar do mundo. Agora, com os Estados Unidos em ação, o que é novidade, vamos ver se conseguimos fazer como no caso da FIFA com o Bernardo, o que nos inspirou. Aí o jornalista, putz, sensacional, publico hoje. Em seguida, Dallagnol disse em um grupo intitulado FTMPF Curitiba 2, amanhã cooperarão, cooperação, não, desculpe,
Cooperação com os Estados Unidos para o Bernardo é manchete do Estadão. Confirmado. Eu até me confundo com esse pessoal, porque eu rio e vocês sabem que eu tô com a risada suprimindo outros sentimentos de raiva, mas a gente né, é uma estratégia para suprimir, não é? Ele todo feliz, que o Estadão vai publicar, né? No dia seguinte, após a publicação da matéria, Dallagnol falou novamente no grupo, dessa vez traçando planos para a investigação. Acho que temos que adiantar para bloquear os bens dele na Suíça, conta, imóvel e outros ativos. Ir lá dizer que ele perderá tudo, colocar ele de joelhos e oferecer a redenção. Não tem como ele não pegar. Louquinho pela delação premiada, né? Em outra conversa, nesse grupo do Telegram de 21 de junho, o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, atualmente aposentado, afirma que faz vazamentos objetivando sempre fazer com que pense que as investigações são inevitáveis e incentivar a colaboração, pressionar por delação. Né? De acordo com o The Intercept, nenhum procurador contestou essa declaração, dando a entender que os vazamentos eram constantes e normais. O diálogo aconteceu 2 dias após a deflagração da 14ª fase da Lava Jato, voltada às empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez, e os procuradores discutiam formas de conseguir delação de Bernardo Frengenhaus. As pressões não funcionaram e o empresário não delatou. Outra conversa, essa de 12 de dezembro de 2016, mostra procuradores preocupados com a suposta articulação do STF para tirar o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, da prisão. Diante do quadro, Santos Lima questiona se há alguma chance de os procuradores vazarem notícias da Gol. Ataíde Ribeiro Costa, procurador da República no Paraná, responde: vazamento seletivo. O outro, enfim, eu não vou ler de novo o outro lado, porque o Dallagnol já negou que integrantes da Força Tarefa Lava Jato fizessem vazamentos à imprensa em mais de uma vez. Enfim, o que mostra que ele não é uma pessoa honesta, né? Deltan Dallagnol mente. E mente com uma certa frequência. É interessante os ídolos que parte da nossa sociedade tem, né? Heróis. Assim. Você projeta em certas pessoas. Eu tenho muita dificuldade em ter heróis. Eu tenho na história, assim, George Orwell foi um cara que foi lutar contra o fascismo e teve coragem de criticar o totalitarismo soviético. Então, e criticou o colonialismo inglês. Então, o George Orwell, mas não é perfeito, mas assim, George Orwell é uma referência, né? Antônio Gramsci lutou contra o fascismo também italiano, acabou sendo preso pelo Mussolini. É uma pessoa admirável. Né? Nós tivemos abolicionistas aqui no Brasil que são admiráveis, pessoas que lutaram contra a escravidão. Existem pessoas admiráveis na história da humanidade, mas eu não sei porquê, eu tenho uma certa resistência a ter heróis. Por exemplo, eu tenho muita admiração pelo que o Edward Snowden fez em arriscar a própria vida para poder denunciar o que estava acontecendo na NSA. Então eu tenho admiração pelo que ele fez. Talvez eu considerasse ele um herói contemporâneo pelo risco que ele sofreu. Mas eu tenho uma certa dificuldade, uma resistência em fazer essa projeção tão grande de heroísmo. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque quando a gente faz essa projeção, essa coisa de adulação de figuras, seja ela quem for, a gente meio que corre o risco de não querer ver quando elas erram, não negar quando elas cometem erros, tratar elas como se elas não fossem humanas. E aí, obviamente, cometem erros e são humanos. Mas o grande problema do pessoal da Lava Jato é que não são meros erros. É que não são falhas eventuais que eu, ou você, ou qualquer pessoa de bem, para usar a expressão da direita para chatear eles, mas uma pessoa de bom caráter, vamos falar assim, cometeria. Não. Os erros deles chegam muitas vezes ao status de crimes, irregularidades jurídicas. Das pessoas que supostamente deveriam dar um exemplo, eles fazem coisas
que subvertem completamente a lei. E por que eles fizeram isso? Motivados pelos mais mesquinhos dos motivos. Deltan Dallagnol queria contrato de livro para ganhar dinheiro. Moro queria o prêmio dele, que ele sabia inclusive antecipadamente, era uma vaga no Supremo. E quando isso não foi possível, ainda uma vaga como ministro da Justiça, para ter muito poder. Ou seja, são pessoas que suprimiram os principais valores, mentiram, fizeram o arrepio da lei, descumpriram as leis, fizeram pressão em pessoas, vazando coisas para a imprensa para poder conseguir o projeto de poder que eles tinham. E essas pessoas verdadeiramente que exibem algumas das piores características éticas, do ponto de vista ético que as pessoas têm, parte dos brasileiros elegeu como herói. Esse é um sinal de uma sociedade doente, de uma sociedade que está realmente com um problema muito grave em relação a si mesmo. A eleição do Bolsonaro revela isso. Quando um cara tem como herói, como ídolo, diz que é herói nacional, é Ustra. Bolsonaro não é Ustra, obviamente. Bolsonaro não fez o que Ustra fez. Mas ele admira um homem que pegava crianças e botava elas para assistir os pais sendo torturados e, portanto, torturava crianças. Um monstro, que é o Ustra. E muitos brasileiros chamam esse homem de mito. Chamam um homem que admira um monstro de mito. Bolsonaro que disse que preferia um filho morto a um filho gay. Bolsonaro que tem diversas demonstrações de machismo, de misoginia. E os brasileiros elegeram esse homem, parte deles, como mito, como ídolo. É um sinal de uma sociedade doente. É uma sociedade que está passando por um problema muito sério do ponto de vista psicológico, né? Do ponto de vista da sua relação com a representação e com a realidade. Porque há uma negação da realidade contínua. Mas o Deltan continua negando que eles faziam vazamentos para a mídia. Está provado que eles vazavam. Os próprios jornalistas que receberam os vazamentos foram jornalistas da Veja e tudo mais que confirmaram que as mensagens são autênticas. Eles não confirmaram a fonte, mas ao ter cruzamento, ao terem confirmado que as mensagens são verdadeiras, e porque eles que trocavam, jornalistas da Veja e da Band News e tudo mais, que trocavam informações com gente da Lava Jato, eles confirmaram que os vazamentos são verdadeiros. Vocês entendem? Então, a mentira, a desonestidade, por motivos. Não é que você está mentindo para proteger alguém que é inocente, que existem circunstâncias, né, que você estivesse na Segunda Guerra Mundial e você quisesse proteger um judeu dos nazistas e você dissesse que o judeu não estava na sua casa, era uma mentira, mas era uma mentira para evitar uma morte. Então existem certas circunstâncias que dá para você compreender. Não, mano, os motivos deles para mentir, para desonestidade, para tudo que eles fizeram, eram os motivos mais mesquinhos, narcisistas que vocês podem imaginar. Complicado, gente. É uma questão para se refletir. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.